Numa pequena cidade costeira, isolada pelo mar e pela densa floresta, havia uma funerária cuja fama sombria ultrapassava os limites da localidade. A funerária Greenwald, um imponente edifício de pedra cinzenta, era conhecida por sua atmosfera assustadora e por um elemento particularmente inquietante: o manequim de funerária. O manequim, uma figura feminina de aparência incrivelmente realista, estava sempre presente na vitrine da funerária. Vestida com roupas de luto antiquadas, a figura parecia estar em um estado perpétuo de tristeza. O mais estranho, porém, era que o manequim de funerária parecia ser embalsamado. Sua pele tinha a mesma cor pálida dos corpos que passavam por Grimwald, e seus olhos de vidro tinham a mesma expressão vazia dos mortos. A lenda local dizia que a figura era a imagem de uma jovem chamada Elise, que morreu em circunstâncias misteriosas séculos atrás e foi a primeira cliente da funerária. Seu amante, dizia-se, era o funerário original, um homem chamado Grimwald, que, devastado pela perda, embalsamou e vestiu Elise, mantendo-a como um lembrete eterno de seu amor. A noite caía e a lua cheia iluminava a funerária com uma luz etérea. O vento uivava, fazendo as árvores ao redor gemerem em protesto. A figura na vitrine parecia ainda mais triste sob o brilho da lua. De repente, um grito ecoou pela quietude da noite, fazendo os poucos transeuntes se encolherem de medo. Os rumores começaram a circular. Pessoas que passavam pela funerária à noite juravam que viram o manequim de funerária se mover, seu rosto pálido se contorcendo em expressões de dor e tristeza. Alguns até afirmaram ter visto lágrimas escorrendo de seus olhos de vidro. A funerária Greenwald e seu manequim de funerária tornaram-se o centro de uma história de terror que envolveu toda a cidade. A lenda de Elise cresceu, com os moradores locais sussurrando sobre a maldição que a jovem morta lançou sobre a funerária e seu amante desesperado. A figura na vitrine tornou-se um símbolo de medo e mistério, um lembrete constante da morte e do amor perdido. E assim, a funerária Grimwald e seu manequim de funerária continuaram a assombrar a pequena cidade costeira, um conto de terror que se recusava a morrer, assim como a imagem de Elise, preservada para sempre na vitrine da funerária. O manequim de funerária era uma figura que parecia congelada no tempo, uma imagem de tristeza e desespero que nunca parecia mudar. Sua pele pálida e fria, tão branca quanto a lua que brilhava sobre a funerária, parecia quase translúcida sob a luz fraca. Seus olhos de vidro, vazios e sem vida, olhavam para o nada com uma expressão de tristeza profunda e eterna. O vestido preto antiquado que usava estava manchado de tempo e desgaste, mas ainda mantinha um certo charme trágico. Seus cabelos, tão negros quanto a noite, caíam em ondas suaves ao redor de seu rosto, emoldurando sua expressão eternamente triste. Parecia uma boneca quebrada, congelada em um momento de dor e sofrimento. Mas era mais do que apenas uma figura assustadora. O manequim de funerária parecia possuir uma personalidade própria, uma essência sombria que se manifestava nas horas mais escuras da noite. Dizia-se que, quando a lua cheia iluminava a vitrine da funerária, o manequim parecia ganhar vida. Seus olhos de vidro pareciam brilhar com uma luz interna, e seu rosto pálido se contorcia em expressões de dor e tristeza. Alguns juravam que a figura chorava, suas lágrimas de vidro brilhando sob a luz da lua. Outros diziam que ouviam a figura sussurrar palavras ininteligíveis, sua voz soando como o vento uivante que soprava através das árvores. E havia aqueles que afirmavam ter visto a figura se mover, seus movimentos rígidos e desajeitados, como se estivesse lutando contra as correntes invisíveis que a mantinham presa. A motivação do manequim de funerária era um mistério. Alguns acreditavam que era o espírito de Elise, preso na figura de cera, tentando se comunicar com o mundo dos vivos. Outros pensavam que era uma manifestação do desespero de Grimwald, uma lembrança eterna de seu amor perdido. Mas todos concordavam que a figura era uma presença assustadora, um símbolo de morte e desespero que assombrava a pequena cidade costeira. E assim, o manequim de funerária continuou a ser uma figura de terror e mistério, uma lembrança constante da morte e do amor perdido. Sua presença era uma maldição e uma bênção, um lembrete da mortalidade e da eternidade. E apesar de tudo, a figura continuava a atrair os olhares dos moradores locais, sua tristeza e desespero capturando a imaginação de todos que a viam. Conforme as histórias do manequim de funerária se espalharam, a pequena cidade costeira tornou-se o centro de uma curiosidade mórbida. Turistas começaram a chegar, atraídos pela lenda do manequim assombrado.
A funerária, antes um lugar de silêncio e respeito, tornou-se um ponto de atração para os curiosos e os desavisados. A chegada dos turistas trouxe um sentimento de inquietação, perturbando a paz solene que a funerária sempre possuía. E com essa perturbação, o manequim parecia mudar. Suas expressões de tristeza se aprofundaram, e seus olhos de vidro pareciam brilhar com uma intensidade maior. A figura que antes chorava lágrimas silenciosas, agora soltava gemidos de dor, audíveis para aqueles que ousavam se aproximar. Um dia, uma jovem turista, fascinada pela lenda, decidiu tocar o manequim. Ignorando as advertências dos moradores locais, ela se aproximou da figura de cera. Assim que seus dedos tocaram a pele fria e pálida do manequim, uma luz intensa e cegante iluminou a sala. Quando a luz se dissipou, a jovem turista havia desaparecido. O desaparecimento da jovem enviou ondas de choque através da cidade. O medo e a paranoia se espalharam, e as pessoas começaram a evitar a funerária. A figura do manequim, agora mais viva do que nunca, tornou-se um símbolo de terror. As pessoas começaram a dizer que o manequim havia tomado a vida da jovem, uma vingança pela perturbação de sua paz. Mas então, em uma noite de lua cheia, a jovem reapareceu. Ela estava parada na frente da funerária, seu rosto pálido e seus olhos vazios. Ela se aproximou do manequim, seus movimentos espelhando os da figura de cera. E então, ela começou a falar. Ela falou sobre a dor e a tristeza que o manequim sentia, sobre o amor perdido e a solidão. Ela falou sobre a eternidade e a mortalidade, sobre a vida e a morte. E então, ela se virou para a multidão de moradores locais que haviam se reunido, seus olhos vazios encontrando os deles. A morte não é o fim, ela disse, sua voz soando como o vento uivante. O amor não morre. Ele permanece mesmo quando nós partimos. E com essas palavras, a jovem desapareceu novamente, deixando para trás apenas o manequim, agora com uma expressão de paz no rosto. A funerária voltou a ser um lugar de silêncio e respeito, e o manequim de funerária permaneceu uma figura de mistério e fascínio, um lembrete constante da mortalidade e da eternidade. E assim, a lenda do manequim de funerária ganhou um novo capítulo. Nas noites de lua cheia, o manequim desaparecia de seu lugar habitual, retornando apenas ao amanhecer. No dia seguinte, a cidade sempre acordava com a notícia de uma morte repentina e inexplicável. O medo se espalhou, e a cidade costeira se tornou um lugar de sombras e suspeitas. A funerária, por outro lado, prosperava. A cada morte, uma nova família procurava seus serviços, e o negócio crescia. A riqueza dos proprietários da funerária aumentava, e eles se tornaram os cidadãos mais prósperos da cidade. Mas a riqueza veio com um preço. As pessoas começaram a suspeitar, a murmurar. Eles falavam sobre o manequim, sobre as mortes, sobre a estranha prosperidade da funerária. E então, uma noite, a verdade foi revelada. Em uma noite de lua cheia, um grupo de moradores locais corajosos decidiu seguir o manequim. Eles o observaram sair da funerária e seguir pelas ruas silenciosas da cidade. Eles o seguiram até a casa de um idoso e observaram em horror enquanto o manequim entrava na casa. Quando o manequim saiu, os moradores entraram na casa e encontraram o idoso morto, uma expressão de terror congelada em seu rosto. Eles voltaram para a funerária e confrontaram os proprietários, acusando-os de usar o manequim para matar pessoas e aumentar seus lucros. Os proprietários negaram, mas a cidade não acreditou. Eles foram expulsos e a funerária foi fechada. O manequim foi trancado dentro da funerária, deixado para trás como um lembrete sombrio do passado da cidade. E assim, a lenda do manequim de funerária permanece. Um conto de ganância e morte, de amor e perda, de mortalidade e eternidade. Um conto que continua a assombrar a pequena cidade costeira, mesmo depois de todos esses anos. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais lendas como essa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo. Ative as notificações para não perder nenhum novo capítulo dessa e de outras histórias assombrosas. Até a próxima, se tiver coragem!